Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa videoaula para falar de um gênero textual que pertence ao tipo narrativo. É um gênero de texto curto, conciso, resumido, mas que quer dizer muita coisa e no final é sempre surpreendente. Galera, eu estou falando do gênero textual conto, né? Contar histórias em poucas palavras. Meu nome é Célia e eu sou professora de língua portuguesa. Bom, para falar desse gênero textual tão interessante, né? Lembrando, é um gênero conciso, pequeno. Em poucas palavras eu tenho que contar uma história. Para começar a explicar para vocês o gênero textual conto, eu vou ler um muito famoso de Stanislau Ponte Preta chamado A Velha Contrabandista. Galera, quem pensa que as vovozinhas são inocentes é porque não leram este conto do Stanislau Ponte Preta, ok? Diz assim, diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco de areia atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, né, tudo malandro velho, achando que ninguém engana eles, começou a desconfiar dessa velhinha. Gente, essa velhinha tá aprontando. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco, atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou. E então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: é areia. Aí o fiscal sorriu, achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. A velhinha disse que era areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Esperem para vocês verem a continuação dessa história. Mas o fiscal, mais desconfiado ainda, talvez a velhinha passasse um dia com areia, no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. O fiscal ficou irado com a velhinha. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco de areia atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês, galera, seguido, o fiscal interceptou, parou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Ele ficou com raiva da velhinha e disse: olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço, mas manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Aí a velhinha: mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Próximo slide, nós vamos ver o final dessa história. E assim o fiscal disse para a velhinha: olha, eu prometo à senhora que deixa a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando aqui todos os dias. Aí a velhinha: o senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal, é a lambreta. Pois é, galera, os contos, eles sempre têm um final surpreendente. Não poderia deixar de ser
esse conto de Stanislau Ponte Preta, né? Então, quer dizer, o fiscal, o autor, ele levou o pensamento do leitor sempre para o saco de areia. Mas, na verdade, a surpresa nossa do final do conto é que a velhinha, ela estava contrabandeando sim, mas não era o saco, era a própria lambreta, ok? Então, vamos continuar para a gente ver o que tem no gênero conto. Então, vamos lá. Além de um final surpreendente, né? Como este da velha contrabandista, bom, conto pertence à tipologia textual narração. Então, se eu conto histórias, eu vou ter que ter primeiro foco narrativo. O que é? A história pode ser contada em primeira pessoa, narrador personagem, ou em terceira pessoa, narrador observador ou onisciente. Se é tipo narrativo, o conto ele tem personagens. Elas podem ser planas ou esféricas, protagonistas ou antagonistas, pode ser personagem principal ou secundária e pode ser um personagem de caricatura, né? Tempo. Todo texto narrativo tem o tempo. O tempo nos contos ele pode ser cronológico, né? Que é data e hora. Ele pode ser um tempo histórico. Ele pode ser um tempo psicológico, em que a história acontece só na cabeça das personagens. E pode ser um tempo mítico, como é as histórias dos mitos. E se eu tenho tempo, eu também tenho no conto o espaço. Ele pode ser o espaço geográfico, que é o espaço físico, como essa videoaula que eu estou gravando para vocês, o meu espaço é a sala da minha casa. O espaço também ele pode ser sociocultural, ele pode ser psicológico, que é o espaço dentro da cabeça do personagem, e pode ser um espaço mítico, como na Grécia Antiga, que as histórias dos deuses sempre aconteciam no Monte Olimpo, ok? Bom, resumindo então, o gênero textual conto é uma narrativa breve, quer dizer, é uma história curta, rapidinha, como se fosse um capítulo de uma novela, passa rápido. É escrita em prosa, né, uma escrita linear, e o conto ele é muito mais curto, muito menor do que o romance e a novela, e por ser texto narrativo, o conto ele possui um enredo que envolve as personagens em um determinado tempo e em um determinado espaço. Então, lembrando que conto é um texto narrativo curto escrito em prosa, ok? Esse é o resumo do conto. Bom, como eu já disse, o conto é uma narrativa curta, né? Então, portanto, no conto eu vou achar um enredo único, ou seja, ao contrário dos romances, das novelas, os contos tendem a focar um só enredo, né? E ele não tem enredos menores, ele tem um só enredo e porque a história ela vai girar em torno de uma única situação, de um único conflito. Outra característica dos contos é que eles têm uma simplicidade aparente, né? Então, devido a ter um único enredo, um único conflito, os contos, eles costumam exigir de nós leitores uma grande interpretação. Como eu já disse, galera, o conto é uma história aparentemente simples, pequena, mas que tem muita coisa escondida através daquelas poucas palavras que o autor utiliza para contar uma história, ok? Outra coisa, continuando, né, as nossas características do gênero conto. O espaço é pequeno, né? Então, as histórias acontecem normalmente em um espaço só
e muito difícil essa história passar de um só dia. Normalmente ela acontece em minutos, em horas e não passa de um dia. Outra característica de conto é que o início da história ele está próximo do final, né? Os contos, o autor de conto, ele não fala, não dedica muito tempo fazendo a introdução do ambiente, esclarecendo todas as características de personagem. Por isso que a história do conto, ela é muito assim, o início, o clímax e o desfecho. Então, assim que tem o momento mais tenso da história, já é o final da história. Há poucos personagens, né? Porque é um conflito só, então esse conflito vai envolver poucos personagens, né? O final do conto é um final súbito, é rápido, né? Assim que acontece o clímax, a parte mais terrível da história, aquilo ali já deu o final da história. Não há um desenvolvimento muito grande da história. E o objetivo do conto é único, né? Como ele não é desdobrado em vários enredos, então o objetivo do conto é que é causar um sentimento único no leitor. É fazer o leitor ficar alegre, outra hora é fazer o leitor ficar indignado, outra hora é fazer o leitor ficar triste, né? No caso da Velhinha Contrabandista, do Stanislau Ponte Preta, o autor ele teve a intenção de fazer o leitor rir, porque é um conto de humor, ok? Bom, como eu disse, o conto ele é uma história pequena, ele tem um enredo só. Portanto, a sua estrutura é uma estrutura assim, de texto bem fechada e bem objetiva, porque o conto é formado por um único conflito. É um único fato, galera, que vai mudar a história das poucas personagens que ele tem. Então, por causa disso, a estrutura do conto ela é dividida em 3 partes. Eu tenho a introdução. Na introdução, que a ação do personagem ela já é desenvolvida, né? E há uma breve referência do autor ao ambiente, ao tempo, ao personagem. Depois eu tenho a segunda parte, vem o desenvolvimento, que ele é formado normalmente por diálogo, né, entre as personagens, e aí que se desenrola a ação desse personagem. E por fim eu tenho o clímax, que ele acontece exatamente na mesma hora que a história acaba. Então, essa é a estrutura básica do conto. Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, que fica na última parte. Ou seja, o final do conto, né, é até chamado de epílogo, que é onde acontece o ponto mais tenso da trama, que a gente chama de clímax, ou seja, é o ponto alto do drama que envolve o personagem, ok? E aí, para ilustrar essas características, eu vou ler para vocês um mini conto de Carlos Drummond de Andrade, que ele deu o título de Excesso de Companhia, é a história da Marilda. Os anjos cercavam Marilda, um de cada lado, porque Marilda, ao nascer, ganhou 2 anjos da guarda. Imagina, gente. Em vez de ajudar, atrapalhou. Claro, 2 anjos da guarda, imagina, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um anjo queria levar Marilda à festa, o outro à natureza. Aí os anjos brigavam entre si. A moça, ela não sabia a qual deles obedecer. Ela queria agradar os 2 anjos e acabava brigando com os 2. Aí, num dia, a Marilda resolveu tocar os anjos de casa, mandar eles embora. Ela ficou sozinha, sem apoio espiritual, mas também sem confusão. Belo dia, os 2 anjos vieram procurá-la. Arrependidos, eles pediram desculpas. Aí a Marilda respondeu: só aceito um de cada vez. Passa uns tempos comigo, depois mando embora e o outro fica no lugar. 2 anjos ao mesmo tempo é demais para mim. Beleza?
Desfecho dessa história, agora a Marilda é o anjo da guarda de seus anjos, um de cada vez. E aí eu mostro para vocês o final surpreendente. Você, leitor, ia imaginar que no final dessa história os papéis iam se inverter? A Marilda, de papel de ser protegida, passou o papel de protetora dos anjos, ok? E para a gente recordar, eu volto nos elementos que tem num conto. Como todo texto narrativo, ele tem o espaço. O espaço é o local onde acontece a história, que pode ser uma casa, uma rua, um parque, uma praça, mas por ser uma história muito breve, o espaço que desenvolve um conto, ele sempre é um espaço reduzido. Às vezes, numa casa, ele acontece só na cozinha, ou só no quarto, ou só na sala, né? O tempo, todo texto narrativo, toda história contada tem que ter o tempo, né? Então, esse tempo é reduzido também. Como eu já disse nessa videoaula, o tempo não passa de um dia. Normalmente a história acontece em minutos, em horas, mas ele não passa de um dia. E o tempo... Os dois tempos mais comuns de conto são ou o tempo é cronológico, é o tempo que pode ser medido, ou o tempo é psicológico, é aquele tempo que acontece no interior, de acordo com o sentimento dos personagens, beleza? Então, para contar uma história, enquanto escritora, eu tenho que determinar qual vai ser o meu foco narrativo. O que seria, galera, foco narrativo? Foco narrativo é de qual ponto de vista que eu vou contar a história. Será que o meu ponto de vista é de um narrador que é personagem? Aí o meu foco narrativo vai ser primeira pessoa. Será que o meu foco narrativo vai ser um narrador que ele não faz parte da história? Aí eu vou ter dois tipos. Pode ser o narrador observador, porque ele conhece a ação, mas ele não participa da história. E pode ser o narrador observador onisciente. Ele conhece a história, conhece todas as ações dos personagens e ele conhece também os personagens. Então, foco narrativo é o ponto de vista que é contada a minha história. Pode ser em primeira pessoa, narrador personagem. Pode ser em terceira pessoa, aí é o narrador observador ou narrador observador onisciente. Normalmente, galera, os contos eles são narrados sob o foco narrativo da terceira pessoa. Narrador, observador, mas não quer dizer que eu não ache por aí, né, em meio aos grandes escritores da literatura, que eu não ache um conto narrado em primeira pessoa, que é o narrador personagem, mas a maior parte dos contos é narrada em terceira pessoa, então eu digo que é o foco narrativo em terceira pessoa, ok? Como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Pois é, e para contar um conto, nós precisamos também das personagens, como eu já disse, né? São os indivíduos que participam da história, eles que praticam todas as ações da história, né? E dependendo do foco, os personagens podem ser os principais e podem ser os secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto, como eu já disse, possui poucos personagens. Nos contos, eu tenho o diálogo desses personagens. O diálogo é essencial, porque é através do diálogo que o texto se desenvolve. Lembrando que o conto é contar uma história bacana em poucas palavras. Então, tem uma agilidade de tempo aí no conto que é conseguida através do diálogo entre os personagens, né? Conto utiliza então uma linguagem mais objetiva,
umas metáforas mais simples, né? E o diálogo ele pode ser um diálogo direto, em que o personagem está falando, e pode ser indireto quando eu tenho um narrador observador. E eu vou ter o epílogo. O epílogo porque o conto final dele é muito surpreendente, a história acontece muito rápido. Então, o epílogo é o clímax da história mais o final dela. Lembrando que o final de conto ele sempre é imprevisível, enigmático e surpreendente. Eu tenho que surpreender o meu leitor, ok? E eu vou ter os tipos de contos, né? Tem vários tipos, né? Dependendo do tema, do assunto que é explorado, eu posso classificar como conto realista, como conto popular, conto fantástico, conto erótico, conto de terror, conto de humor, como é o da velhinha contrabandista. E aí eu tenho os contos infantis, que são os contos de fadas, e eu tenho também contos psicológicos, como foi muito bem escrito, inclusive por uma autora brasileira muito famosa, que foi a Clarice Lispector, ok? No próximo slide eu trouxe um outro conto de humor, né? Eles são muito bons de ler, bem pequenininho, de um autor desconhecido. E quem escreveu esse conto, né? Ele deu o nome para ele de Buraco. Naquela cidadezinha do interior, todos sabiam que as mulheres que traíam seus maridos, ao se confessarem, diziam que tinham caído no buraco. Olha a complicação da história. Um dia, o velho padre morre, o padre que sempre confessava essas mulheres. Chega um padre substituto. Sem saber de nada, né, esse padre substituto, este diz a todas que cair no buraco não é pecado. Mas o padre não sabia que cair no buraco significa confessar que estava traindo o marido. O padre, então, o padre novato, ele vai reclamar com o prefeito e diz: prefeito, o senhor precisa cuidar melhor das ruas, elas estão cheias de buraco. O prefeito, que sabia da história, caiu na gargalhada. E aí o padre perguntou: e o senhor ri dessa situação? Aí o prefeito responde: só essa semana sua mulher já caiu 5 vezes. Aliás, o padre pergunta ao prefeito: e o senhor ri das mulheres caindo no buraco? O prefeito continuou rindo e o padre completou: só essa semana sua mulher já caiu 5 vezes no buraco. Ou seja, olha o final surpreendente aí, leitores, né? Olha aí, a mulher do prefeito, ela tinha confessado 5 vezes que na verdade tinha traído o prefeito, ok? Então aí eu tenho um exemplo de um conto de humor e o final é surpreendente, beleza? Então, galera, para ilustrar, né, que o conto é uma história curta, com final surpreendente, eu trouxe esse slide aí para vocês, com 2 personagens, né? Aí vocês podem ver, eu tenho um garoto mais espantado, né, de touca vermelha na cabeça, em cima de uma pedra, e tem aí o menininho, né? Me lembrou até um menino maluquinho, só que ele não tá com a panela na cabeça, ele tá usando um bule, e ele está segurando um sapo, né? Que nos remete muito aos contos de fada. Pois é, trouxe esse slide para vocês perceberem o quanto que o conto é um texto leve. Olhando para esse slide que vocês estão vendo aí, vocês podem criar uma história curta, com um conflito só e com um final surpreendente, ok? Fica a dica nesse slide, tá bom? Bom, aí por fim eu vou ter os contos minimalistas. Por quê? Porque com o surgimento da internet apareceu uma nova forma de se escrever contos, que é os microcontos, os nanocontos,
os mini contos, né? Eles são chamados minimalistas, porque eles são tão pequenininhos, mas você consegue interpretar tanta informação ali, que eles deram esse nome minimalista. É aquilo que aparentemente não tem sentido, mas na verdade, se você refletir, você consegue contar uma história bem maior do que o que aparece ali em poucas palavras. Então, os mini contos, microcontos, nanocontos, eles são bem menores do que os contos. Eles podem ocupar uma meia página, uma página e formado em poucas linhas, como esse mini conto chamado O Buraco, que eu acabei de contar a história para vocês, né? E os mini contos, eles surgiram na internet, principalmente os microcontos, porque redes sociais que você escreve muito pouco, né? Eles têm uma estrutura fixa, mas eles dão liberdade criativa ao leitor. Normalmente vem um microconto, ele vem escrito em uma frase só, mas quando você vai entender a história, você consegue achar a estrutura básica de conto, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E o final surpreendente, ok? Bom, e estamos aproximando do final da nossa videoaula, galera, sobre conto, gênero textual conto. Uma última coisa, uma penúltima coisa, dica aqui, é que os contos, eles têm uma grande flexibilidade, porque ele dá uma flexibilidade ao autor, porque eles ora se aproximam da poesia, quando o autor utiliza muito das figuras de linguagem, e ora eles se aproximam da crônica, quando o autor utiliza um fato do dia a dia para fazer o leitor refletir. Conto e crônica é bem complicado você saber a diferença, o limite é bem fino, bem frágil, né? E de onde surgiram os contos? Os contos, eles surgiram de 2 gêneros textuais, ou 3 gêneros, né? 4 gêneros textuais ancestrais a eles, que foram os mitos gregos e dos povos romanos, as lendas, como as lendas dos índios brasileiros, as parábolas bíblicas e os contos de fada, que são os mais famosos, e até mesmo os contos surgiram das anedotas. O que é anedota? Piada. Então, esses são os ancestrais, os tataravôs dos contos. Então, lembrando que o autor de conto ele tem uma flexibilidade, porque ele pode aproximar a linguagem do conto da poesia e também da crônica, ok? Bom, galera, estamos no final da nossa videoaula do canal A Língua que Você Fala. Para finalizar essa videoaula, eu trouxe um pensamento, né, de um grande pensador da literatura mundial, que ele faz referência ao contos de fada. E ele diz: contos de fadas são mais que verdade, não porque nos dizem que dragões existem, mas porque eles nos dizem que dragões podem ser derrotados, ok? Fica a dica, galera, dragões podem ser derrotados, beleza? Tchau, até a próxima, se inscreva no nosso canal A Língua que Você Fala.